Mentiras compulsivas, microcefalia e aborto, papo de botequim, tudo isso neste IL Flash. E aí, liberais, eu sou Fernando Fernandes, você já me conhece, e esse é mais um IL Flash, o top 5 dos artigos mais populares do site e da fanpage do Instituto Liberal. Em quinto lugar, comentários à mentirosa inserção do PT, do Bernardo Santoro. Todo mundo já viu que, ou a maioria de vocês já deve ter visto, que o PT está fazendo seus vídeos, suas inserções com dinheiro público. Ou seja, nosso dinheiro bancando a mentira oficial do Partido dos Trabalhadores. Nos vídeos, são 4 vídeos, o Rui Falcão, ele tenta, sem contrapor os indícios e as provas da Lava Jato, tenta fazer um culto ao Lula. Tudo isso, como eu já disse, bancado com seu dinheiro. No vídeo 2 e 3, ele usa os chavões dilmistas para dizer que a crise é culpa, não é do PT, é claro, é culpa do povo. E se o povo trabalhar bastante, a crise acaba. E o Brasil da propaganda do PT é aquele Brasil que a gente já conhece, que só existe lá. Cheio de chavões de autoajuda, o quarto vídeo ele tenta evocar esse espírito de união. E numa coisa o PT tá certo, nós temos que nos unir para tirar o PT do poder. E em quarto lugar, por que o igualitarismo é adorado por teóricos de botequim, do Diego Reis? O Diego abre o texto narrando uma conversa que ele está tendo com os esquerdistas e ele logo chega a uma pergunta, uma indagação. Por que os igualitaristas, eles escolhem, ou eles preferem, ou gostam tanto da teoria rasa de botequim? Nós podíamos responder porque eles são burros só, mas o Diego é muito mais, digamos, filosófico com relação a isso. Ele faz uma análise toda elaborada acerca de como que os esquerdistas, o pessoal da igualdade social, como que lhes falta certa desconfiança na política. Ou seja, eles são crentes no político e na política. E isso só pode ter uma consequência, aumento do Estado e intervenção. O Diego então aborda o outro lado, ou seja, aqueles que desconfiam da política, usando o exemplo de Singapura. Singapura teve uma reforma total, uma modernização do Estado com seu ex-primeiro-ministro. E essa modernização fez o quê? Diminuiu o Estado, aumentou a liberdade e a competitividade e buscou respeitar a propriedade privada. Fica então a dica para o pessoal de Brasília. E em terceiro lugar, microcefalia dos abortistas e sua proposta de eugenia, por Fernando Fernandes. E esse texto deu o que falar, viu? Me causou certa estranheza o pessoal reagir com tanta virulência, com tanta força, à ideia de que o aborto é uma prática errada, ética e moralmente errada. E a minha proposta no texto é compará-lo com a eugenia, é uma seleção artificial dos genes, ou seja, nós tiramos os genes que nós não queremos que sigam para as próximas gerações. Então acaba um certo etiquetamento de degenerados para aqueles que possuem aqueles genes. Isso pode acontecer através do aborto, isso pode acontecer hoje com a seleção genética, ou pode acontecer como na história, como Hitler fez com os alemães matando os judeus. O texto aborda uma ideia eminentemente liberal, uma defesa eminente liberal contra o aborto ou a favor da vida. Nós usamos o argumento, por exemplo, do John Locke da autopropriedade e de tantos outros liberais. Ora, a propriedade da vida e do corpo do feto pertence ao feto e não à mãe. O outro argumento, e eu acho que foi o argumento central do meu texto, é a ideia kantiana, moral liberal, moral moderna, não é escolástica, não é religião, não é conservadorismo, que diz assim: age de tal forma que trates a humanidade na tua pessoa e na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca apenas como um meio. Ora, a minha defesa é eminentemente liberal, como eu já disse. Nesse caso, aborto continua sendo crime e imposto continua sendo roubo. E em segundo lugar, direita, esquerda, vou ver, de Roberto Rachevsky. O Roberto faz uma brincadeira com o governo do presidente Geisel e com a presidenta Dilma. É uma brincadeira muito clara. Assim, o efeito dele é tanto mão direita quanto mão esquerda, ambos querem colocar a mão no nosso bolso. E a comparação mostra como Geisel e Dilma eram parecidos. Por exemplo, Geisel, identificado com a direita, nos obrigou a empréstimos compulsórios no período de governo dele para que pudéssemos fazer viagem. Dilma, por outro lado, tributo em dobro a renda de quem gasta no exterior. Ora, como a gente já percebeu, a gente devia mesmo dividir a política entre estatistas, coletivistas, intervencionistas e defensores da liberdade.
E em primeiríssimo lugar, mais um texto do Roberto Rachevsky, O Socialista e o iPhone. E é uma brincadeira muito sadia do Roberto com relação a essa coisa do socialismo, capitalismo e a presença de produtos e iPhone e tudo. A gente já sabe muito bem que o socialismo não tem como oferecer certas coisas. Mas por que o socialismo não pode oferecer isso? É muito simples, e o Roberto explica toda a mecânica envolvida com o capitalismo. Autointeresse, produção de valor, trocas voluntárias, produz a ideia de satisfação mútua, tanto do cliente quanto daquele que produziu. Satisfação mútua, tanto daquele que é um empresário, quanto daquele que é o trabalhador, porque podem consumir os produtos que eles mesmos produziram. É muito claro isso, só um socialista não consegue entender. Se o capitalismo opressor consegue produzir um iPhone, bem, o socialismo acho que só pode produzir o opressor. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Esse foi o Top 5 Artigos da Semana do Instituto Liberal. Deixa o seu comentário, dá um feedback pra gente. Não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal do YouTube do Instituto Liberal. Busque o Instituto nas redes sociais. Um bom carnaval pra vocês, um abraço e até lá!